Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Essas são as Gotas de Teologia para o nosso final de semana, e a gente vai avançando, a gente segue avançando na reflexão do Evangelho de São Marcos. A gente não tem a pretensão de esgotar todo o Evangelho de São Marcos, mas você sabe, Gotas dá essa ideia para cada um de nós, dá a ideia de uma introdução, de um aproximar-se passo a passo, gota a gota, dos mistérios do Senhor. E a gente está iniciando essa nova etapa dentro desse nosso programa semanal, já entrando aos pouquinhos no próprio texto do Evangelho. Então a proposta é a gente, a cada semana, pegar alguns trechinhos e ir avançando neste Evangelho de São Marcos, que você já aprendeu, é o Evangelho deste nosso ano litúrgico. E a gente segue então nesse movimento, refletindo o capítulo 1, versículo 9 e 11. Nós não vamos pegar todos os trechinhos, todas as partes do Evangelho de São Marcos, porque senão a gente ficaria aí alguns anos refletindo tudo aquilo que esse Evangelho tem a nos propor, e ainda assim talvez não fosse o suficiente. Mas a proposta é a gente dar um passo a mais a cada semana e beber dessa fonte inesgotável da misericórdia de Deus que se encontra em cada evangelho e, sobretudo, nesse evangelho que é a proposta da igreja para este ano litúrgico, o Evangelho de Marcos. Então vamos lá, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11, vai ser o nosso trechinho desse domingo, e a cada domingo a gente vai destacando alguns trechinhos nesse movimento de Marcos até a gente finalizar esse evangelho e seguir para uma outra temática. Então vamos lá, o batismo de Jesus. Ora, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galileia, e fez-se batizar por João no Jordão. No momento em que ele saía da água, viu os céus abertos e o Espírito como uma pomba descer sobre si. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti eu coloco a minha confiança. Meus irmãos, este evangelho é de uma riqueza sem fim. Você sabe que tudo o que a gente encontra na palavra de Deus, todos os trechinhos da palavra de Deus, nenhum deles, absolutamente nenhum, é em vão. Cada palavra, cada frase, o autor evangélico, o autor inspirado por Deus, tem uma intencionalidade, tem um sentido para cada palavra. Isso não é diferente nesse trecho que a gente acabou de trazer aqui. Vamos nos deter inicialmente no versículo 9 deste capítulo, onde a gente vai encontrar que naqueles dias veio Jesus de Nazaré. Marcos ele usa com frequência essa conjunção coordenativa cai, que é igual a e, para indicar uma relação de continuidade. A essa conjunção ele vai acrescentar expressões variadas, provavelmente para tornar o texto menos cansativo. Então aqui uma escolha do autor para dar uma fluidez na leitura bíblica e indicar este movimento para o leitor. Tá certo? A fama do batizador chegava até a Galileia, agora não apenas da Judéia, mas também das regiões mais distantes vinha gente para conhecer e saber qual era o batismo de João. Desde os tempos de Salomão, a Galileia havia sido penalizada com pagamentos maiores para Jerusalém. Assim, mesmo depois do desterro da Samaria para a Síria, que aconteceu em 722 a.C., e do exílio de Judá para a Babilônia, que ocorreu ali por volta entre os anos 589 e 586 a.C., a Galileia opunha-se à Judéia e Nazaré estava em oposição a Jerusalém.
Aí a gente vê a sabedoria de Jesus, né? Ele não se preocupa com essa rivalidade, com esse ambiente hostil. Ele se movimenta constantemente pelas estradas da Palestina, de modo particular nos caminhos da Galileia, numa troca sucessiva de cenário, de imagens, de pessoas, de fatos. Jesus faz o mesmo movimento de todo o povo para ver o batizador, que é João, né? João o Batista. É preciso ir para o deserto, porque a gente já viu que é no deserto que acontece essa irrupção, este fenômeno, por assim dizer, religioso, deste pregador, deste batizador, deste profeta João. O redator do Evangelho, então, faz uma distinção na caracterização dos habitantes de Jerusalém, que são os jerosolimitanos. A gente vai, por exemplo, no versículo 5, a gente encontra isso antes mesmo dessa reflexão que a gente trouxe hoje, mas você pode procurar na Bíblia e vai encontrar essa dinâmica dos habitantes de Jerusalém como uma forma adjetivada, enquanto para caracterizar Jesus vai usar a preposição restritiva, caracterizando uma superioridade. Então, olha lá, vai ficar assim, ó, Jesus veio de Nazaré da Galileia, versículo 9. Os judeus desprezavam os galileus. E aí Marcos vai preparar toda uma caracterização de Jesus de Nazaré como alguém que vai reverter essa imagem negativa que até então existia. Pode conferir aí no capítulo 1, versículo 24, no capítulo 10, versículo 47, capítulo 14, versículo 67, capítulo 16, versículo 6, ou seja, a gente tem aí uma ideia negativa de Nazaré, e aí Jesus é aquele que veio reverter essa realidade. O batismo de Jesus dentro da obra de Marcos, ele vai ocupar um lugar de extrema importância, e aí 3 são as razões principais para esse destaque do batismo dentro do Evangelho de Marcos. O primeiro ponto é que Marcos não dá nenhuma informação anterior sobre Jesus. Ele aparece para ser batizado, mas não deixa claro para o leitor ou para o ouvinte qualquer outra coisa necessária para que a gente saiba qual é, de fato, a origem do Nazareno. E aí, a segunda perspectiva dentro desse cenário o batismo é a passagem da vida oculta de Jesus para a sua vida pública. Então aí já o segundo ponto dessa relevância do batismo dentro da obra de Marcos. E por fim, o terceiro ponto, que ao sair do batismo, uma voz celeste declara Jesus como o Filho muito amado. Versículo 11, né? A gente ouviu aí. O que significa a primeira declaração messiânica ou cristológica para a comunidade cristã. Meus irmãos, esses pontos não são gratuitos, né? Como a gente está vendo aqui, há todo um fluir, tanto textual quanto do próprio Jesus, quanto da própria dinâmica que vai acontecendo dentro do Evangelho de Marcos. E tudo isso não é gratuito. Não se esqueça disso. Cada coisinha aí tem uma razão de ser, como a gente está pouco a pouco percebendo. Nesse movimento de Jesus em direção a João, encontra-se um ensinamento, portanto, de máxima importância dentro dessa pedagogia da nova comunidade. Que ensinamento é esse? Jesus, sendo o maior, se submete ao menor. Presta bem atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Sendo o Filho amado, Jesus valoriza e considera a grandeza de João, pois entre os nascidos de mulher ninguém havia tido tamanha coragem. Os outros evangelhos, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 11, ou Lucas capítulo 7, versículo 28, vão apoiar essa tese. Jesus ele confere dignidade e nobreza à missão do precursor, ainda que fosse muito menor do que ele. Marcos não apresenta nenhum diálogo entre João e Jesus.
Ao chegar, Jesus entra na água como todas as outras pessoas o fizeram. É batizado por João sem que este diga nada ou nada perceba. A brevidade desse relato deixa algumas perguntas aí no ar e essas perguntas posteriormente serão respondidas, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 3 a 17. E a gente não vai mergulhar nesse detalhe agora da resposta de Mateus. Outro evangelista, Lucas, por exemplo, mantém essa brevidade de Marcos e ele anexa num lugar pouco confortável aí dentro do texto de Lucas a genealogia de Jesus. Já João não dá assim esta relevância que Marcos confere ao batismo, mas ele destaca outrocinha a comunidade da missão de Jesus em relação a João Batista, acentuando a convivência dos dois junto ao lugar onde o batizador pregava e a própria passagem de alguns dos discípulos de João para o discipulado de Jesus. Então a gente vai vendo aí primeiro a relevância que Marcos dá ao batismo, tanto aí o batismo de Jesus, o seu encontro com João o Batizador, e de que forma essa passagem vai dialogando com esse movimento de Jesus e com toda a dinâmica que a gente vai perceber no desenrolar deste mesmo evangelho. Meu irmão e minha irmã, no próximo encontro a gente vai continuar vendo esta dinâmica e eu convido a você então no próximo final de semana, neste mesmo horário aqui na abençoada Web Rádio Amparo, a continuar mergulhando nessas gotas de teologia. Um abraço, fiquem com Deus, a paz de Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.